falando de uma coroa ao invés de cinzas. E hoje, estudando sobre esse tema, esse assunto, não sei se o André conseguiu preparar a imagem lá de novo, mas estudando sobre esse tema, sobre esse assunto de Isaías 61, versículo 3, que fala de uma coroa ao invés de cinza, e dar aos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinza. E eu estava estudando sobre isso, querido, e eu não quero me prender somente à coroa nessa noite, mas eu quero me prender às cinzas também, porque as cinzas elas fazem parte de uma história. Toda história de triunfo tem uma história de derrota nela. Ninguém nasceu somente tendo vitória, todos nós tivemos derrotas, mas ao nosso favor existe um Deus que é vitorioso. Diga para o seu irmão: você tem ao teu favor um Deus que é vitorioso. Então, querido, mesmo em meio às derrotas, nós vamos ter mais vitórias do que derrotas, porque temos Deus ao nosso favor. Quantos creem, diga amém. Então, querido, quando falamos de cinza, nos leva a entender que algo existiu e que foi totalmente destruído. Quando você encontra e se depara com algo que está em cinzas, algo ali existiu e que foi por um dado momento destruído, que foi por um dado momento acabou. Então algo de repente que foi vivenciado por nós, algo que nós podemos tocar, algo que nós podemos usufruir, e de repente foi destruído, foi consumido, ele foi de repente arrancado de nós e nos faz falta até hoje. Algo que foi queimado e que virou cinza na nossa vida, que virou cinza na nossa família, que virou cinza no nosso ministério, e que isso faz falta até hoje. Então, querido, eu quero ficar preso a esse tipo de cinza hoje. As cinzas, elas representam humilhação. Fala comigo, humilhação. Querido, a Bíblia diz que quando Israel, ele passava por um momento de luta, um momento de guerra, um momento de morte, um momento de dor, todos os seus moradores, eles rasgavam as suas vestes e derramavam cinzas na sua cabeça em sinal de desespero. Quando passavam um momento de dificuldade, de aflição, e que parecia que Deus não estava agindo, parecia que Deus não estava ouvindo as suas orações, parecia que Deus tinha esquecido deles, eles se rasgavam, trocavam as suas vestes, botavam um pano de saco, jogavam cinza na sua cabeça e diziam: nós estamos passando por um momento de desespero. Isso, querido, representava humilhação. Agora vire para o teu irmão e diga assim: Deus nunca se esqueceu de você. Meu irmão, Deus nunca se esquece daqueles que o amam. Então, meu irmão, nesses dias, no momento de desespero que Israel entrava, no momento de desespero que a nação entrava, era o momento em que Deus encontrava uma brecha para agir. Era o momento em que Deus, o seu povo, havia um quebrantamento, porque na necessidade se busca Deus. Isso é fato. Quando entramos diante de uma necessidade, é quando nós mais buscamos a Deus. Quando está tudo destruído, quando está tudo em cinzas, é aí que nós olhamos e vemos que estamos perdendo tempo. Se buscássemos Deus há mais tempo, todas as coisas haveriam se resolvido. Mas nós deixamos esse tempo passar e deixamos que as cinzas entrem. Querido, nós precisamos buscar ao Senhor nos tempos de cinzas e nos tempos de coroa. Diga para o teu irmão: você precisa buscar ao Senhor nos tempos de cinza e no tempo que Ele te der a coroa. Porque, meu irmão, quando encontramos a coroa, quando somos honrados pelo Senhor, quando somos honrados pelos nossos líderes, quando somos honrados pelos nossos mentores e tomamos alguma posição, se não vigiarmos, esquecemos daquele que nos colocou lá. E aí nos perdemos outra vez. Deus sempre permitia que o povo entrasse em uma dificuldade,
para que aquele povo entrasse em quebrantamento, para que Deus pudesse agir outra vez. De repente na nossa vida, meu irmão, nós passamos várias situações, e já passamos, ou temos passado, mas Deus nessa noite está dizendo para você, que todas as situações de cinzas na sua vida, é para chamar a atenção, que existe um Deus no céu que cuida de você. Então nós precisamos, querido, buscar isso do Senhor. É um tempo em que Deus quer agir em nós. As cinzas, querido, também falam de morte. Diga comigo, de morte. Quando falamos de humilhação e morte, se alguém disser assim para você, você vai ser humilhado, você vai dizer assim, está amarrado em nome de Jesus. Se alguém disser para você, você vai viver um tempo de morte na sua vida, você vai falar, está repreendido em nome de Jesus. Porque humilhação e morte não fazem parte do nosso currículo. Humilhação e morte não fazem parte da nossa agenda. São duas palavras que nós não queremos ouvir. Mas a Bíblia disse aqui hoje que ao invés de luto e tristeza, eu vou lhe dar uma coroa. Na tradução King James diz assim, a dar a todos os que estão de luto, quer dizer, morte, e amargurados em Sião, quer dizer, tristes, humilhados, uma coroa ao invés de cinzas. Então, meu irmão, eu quero ficar preso nesses dois pontos que eu falei hoje, humilhação e morte. Nós vamos ver que essas duas palavras, elas não condizem com nós, e quando são ditas para nós, elas causam pânico. Então, meu irmão, humilhação e morte não fazem parte da nossa vida. Quando nós entendemos o que é o Evangelho, ele quer dizer humilhação e morte. Diga para o seu irmão, o Evangelho quer dizer humilhação e morte. Mas são duas palavras que nós não queremos ouvir. A Bíblia diz assim, humilhai-vos diante da potente mão do Senhor. E a Bíblia diz que nós precisamos nascer de novo. Quando a Bíblia fala sobre humilhação e morte, ela está falando que aqueles que conseguem entrar nesse ritmo alcançam uma coroa. Meu irmão, esse tipo de humilhação que eu estou falando não é a humilhação que você passa na rua. Esse tipo de morte que eu estou falando não é a morte física, que você tem tanto medo de morrer. Quantos querem morrer aqui? Diga amém. Não tem um amém, eu quero ver. Ninguém quer morrer. Todo mundo tem medo da morte. Então não é nesse tipo de morte que eu estou falando, mas Jesus está falando que você precisa nascer de novo, ser uma nova criatura. Diga para o seu irmão, você precisa ser uma nova criatura, meu irmão. Então, querido, eu quero ficar preso a esses dois itens hoje, humilhação e morte. Humilhação, ninguém gosta de ser humilhado e ninguém gosta de se humilhar. Tem alguém aqui que gosta de ser humilhado? Tem alguém que gosta de se humilhar? É complicado, né? Eu quero ver um marido cheio do Espírito Santo reconhecer que ele errou com a esposa. Complicado, né? Homens, quando você chega diante da sua esposa e ela tem total razão, e você diz assim, errei, foi um erro meu. Normalmente nós chegamos pertinho, colocamos a mão sobre o ombro, damos uma voltinha, deixa isso para lá, vamos resolver, porque se humilhar é complicado. Se humilhar diante de uma situação, de repente você estava certo, e se humilhar é complicado, de dizer assim, eu me humilho. Então, querido, são duas palavras que nós não queremos ouvir. Mas muitas pessoas vivem uma vida amargurada, porque não conseguem se humilhar e reconhecer que estavam erradas. Vivem uma vida amargurada e carregam cinzas, coisas que ficaram queimadas, e ficaram queimadas dentro de nós. Ficaram amarguradas e não conseguem hoje ter uma família bem sucedida, não conseguem hoje ter um ministério bem sucedido, não conseguem ter uma mente que é de Cristo, não conseguem andar em novidade de vida, porque existem cinzas ainda dentro de nós. Mas Deus nessa noite quer
te dar uma coroa ao invés de cinzas. Deus quer arrancar todas as cinzas de nós, meu irmão, para que nós possamos obter a coroa de vitória. Amém? Você crê nisso? Então, meu irmão, muitos problemas poderiam ser resolvidos se tivéssemos a atitude de se humilhar. É muito complicado quando acontece alguma coisa e você tem que voltar atrás e dizer assim: olha, eu não sei se eu estou errado ou se eu estou certo, mas eu te peço perdão, eu me humilho. Mas nós gostamos que, quando as pessoas falam alguma coisa, e nós sempre queremos estar no controle. Eu já disse isso aqui. Nós nascemos para controlar, nós nascemos para dominar. Está lá em Gênesis: e domine sobre todos os animais da terra. Nós nascemos para dominar, então nós não queremos abrir mão do domínio. Então, quando se entra nessa fase da humilhação, nós não queremos falar. Começamos a retroceder, começamos a voltar e tentar achar um subterfúgio, um outro caminho, achar uma outra rota, porque se humilhar é complicado, reconhecer o erro é complicado. Mas uma das maiores virtudes de um caráter são pessoas que reconhecem os seus erros. Você não vai ver, meu irmão, ninguém que não reconhece erros ter êxito e sucesso durante toda a sua vida. Ele pode chegar num lugar muito alto, mas quando algo acontecer, a queda também vai ser muito alta. Mas todos aqueles que reconhecem e se humilham, a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, vão ser colocados em altos lugares. A Bíblia diz que Deus é capaz de tirar o homem do monturo e colocar ele assentado em reinos, junto com os príncipes, porque Deus te tira do lugar lá de trás da malhada, meu irmão, e te faz rei. Deus te tira lá do pasto, lá de ovelhas, e te faz rei. Então nós precisamos entender, querido, que precisamos nos humilhar. Diga para o seu irmão: você precisa se humilhar. 1 Pedro 5, 6, 7 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então nós precisamos, querido, nos humilhar. Aí o evangelista está falando que agora eu tenho que me humilhar para todo mundo. Não, não é isso não, meu irmão. Se humilhar diante de Deus. Reconheça as suas mazelas, reconheça as suas lepras, como o pastor Paulo Vitor pregou aqui numa sexta-feira. Às vezes nós carregamos lepras, e carregamos lepras. Reconheça as suas lepras, porque uma coroa que Deus tem para nos dar, ela não vai ser posta na nossa cabeça se dentro do nosso coração houver cinzas, se dentro do nosso coração estiver problemas ainda a serem resolvidos. Ao invés de cinza, uma coroa. Então nós precisamos, querido, sair do estado que Isaías 61, versículo 3 está falando aqui. Deus está falando assim: no lugar do pranto, no lugar do luto, no lugar da tristeza, eu quero te dar uma coroa. E porque nós ainda vivemos um tempo de tristeza e luto e amargura na nossa vida? Porque como crentes vivemos esse tipo de coisa, vivemos essa falta de milagre, essa falta de provisão. Eu dizia ao Senhor hoje: Senhor, eu quero viver um tempo de glória. Ao invés de cinzas, eu quero estar na glória. Eu quero ser retirado do lugar das cinzas e ser posto em um lugar de glória, não por causa do meu nome, mas por causa do nome dEle, porque assim Ele nos predestinou para que fôssemos, para que reinássemos em vida. Você crê nisso? Diga amém. Então nós precisamos entender, querido, o que esse versículo diz. Então, o texto que nós acabamos de ler aqui de 1 Pedro, ele fala de uma atitude que nós devemos ter antes que um problema aconteça. Humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, para que em vosso tempo Ele vos exalte, e lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele está falando num tempo antes da cinza, um tempo antes do problema, um tempo antes daquilo que nós não queremos que aconteça. Ele está falando, então se humilhe antes que isso aconteça. Mas o nosso maior problema é que nós só nos humilhamos
quando os problemas já chegaram, quando as coisas já complicaram, quando não tem mais jeito. Aí você procura o teu líder de célula, ou você procura o teu pastor e diz assim: ora por mim que o negócio está complicado. Porque nós nos acostumamos a nos humilhar num tempo complicado, a somente nos humilhar e procurar o Senhor num tempo onde as cinzas já tomaram conta da nossa vida, onde a nossa família já foi queimada, onde o nosso ministério já foi destruído, onde a nossa saúde já se foi, onde você já não é mais reconhecido moralmente. E aí nós queremos resolver os problemas. Tem aquele famoso ditado, né? Olha, você já está queimado, você não tem mais oportunidade, você já está queimado. Mas Deus é capaz de transformar cinzas em coroa. E nós precisamos, querido, nos humilhar diante de Deus nessa noite. Então, essa é uma atitude que deve ocorrer diante de Deus para a resposta de um problema, é se humilhar diante de Deus. Eu entendo, querido, como sendo uma atitude preventiva, para que Deus possa agir na hora em que estivermos precisando, e não no momento de vitória ou de descanso, mas no momento de muita luta e de sofrimento e de injustiça. Nós não podemos ficar pensando que eu só vou me humilhar na hora do desespero. Se você se humilhar no tempo da vitória diante de Deus: Senhor, essa vitória eu conquistei, mas o Senhor está comigo. Isso é se humilhar diante de Deus e colocar Ele no devido lugar. E às vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, e aí quando as coisas se fecham, nós voltamos a nos humilhar e dizendo: Senhor, faz alguma coisa. Já foi, filho, já aconteceu. Então nós precisamos buscar esse tipo de atitude. Essa atitude deve ser tomada pela fé, seguindo a ordem do Espírito Santo, que sabe o nosso futuro. Você sabe se você vai amanhecer vivo amanhã? Diga amém. Só fala amém se for pela fé, né? Pela fé você fala amém. Fala aí, amém. É pela fé. Porque somente quem sabe do nosso futuro é o Senhor. Então é uma atitude que nós devemos tomar todos os dias, nos humilharmos diante de Deus, para que Ele nos exalte no seu devido tempo. Porque precisamos lançar as nossas ansiedades diante dEle, porque Ele tem cuidado de nós. Mas nós carregamos as cinzas. Nós, como crentes, às vezes somos mais aqueles que carregam cinzas do que aqueles que carregam coroa. E a Bíblia diz no capítulo 61, que o Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga comigo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então esse mesmo Espírito está sobre você e sabe o seu futuro de amanhã. Mas Ele quer que você busque Ele intensamente. Querido, quem se humilha diante de Deus é exaltado diante dos homens. Essa questão da coroa, ela só vai vir sobre a sua cabeça se nós nos humilharmos diante de Deus e entregarmos as nossas cinzas para Ele. Então nós precisamos buscar isso do Senhor. Na semana passada, querido, eu estava aqui no Shabat, e o pastor Paulo Vitor pregava uma mensagem lá no capítulo de Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu quero ler com você, abre aí comigo. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. E como eu disse aqui um dia, nós aprendemos por repetição. E até você aprender, nós vamos repetir quantas vezes for preciso isso. Até você aprender. Quando você aprender, a gente muda a pregação. Mas enquanto você não aprender, nós vamos continuar pregando. É aquela famosa musiquinha, né? Que a gente aprende e fica ecoando na nossa cabeça. Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz assim: porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo,
para dar-vos esperança e um futuro melhor. Ele estava falando sobre isso aqui, querido, e eu estava viajando no texto. Enquanto ele pregava, eu estava sendo alimentado pelaquilo que ele estava falando, mas ao mesmo tempo viajando dentro daquilo que ele estava pregando. E é interessante nós buscarmos isso aqui hoje outra vez, para falar de cinzas e de coroa, porque o povo, nesse exato momento aqui, no capítulo 29, o povo estava vivendo um momento de aflição e destruição. O povo já não sabia o que fazer, estavam cativos. E a Bíblia diz que eles estavam 70 anos na Babilônia, presos, destruídos, estavam completamente sem esperança, e ouvindo profetas que Deus não havia enviado. Às vezes, meu irmão, nós estamos na igreja, ouvimos as mesmas pregações, ouvimos as mesmas pessoas falar, a mesma palavra que sai do púlpito, ela alcança vários corações nessa noite, mas aprendem de uma maneira e outros de outra. Uns conseguem ser exaltados e outros continuam na humilhação dessa terra, continuam sendo humilhados. Mas Deus, querido, naquele dia, lá no capítulo 29, Deus olha e vê o povo sendo envolvido por profecias que não eram dele. Quantos de nós somos envolvidos por coisas desse mundo que não são do Senhor, que não pertencem a nós, e vivemos cada dia amargurado e em cinzas? A nossa família está sendo um espelho da sociedade. O nosso casamento parece mais um casamento mundano do que um casamento cristão. A nossa saúde, ela está relacionada como alguém que foi no médico lá e é ímpio. Ele está dizendo: eu vou morrer, aquilo que o pastor pregou aqui domingo, eu vou morrer. Nós acreditamos mais nas coisas dessa terra do que aquilo que Deus diz. Mas existe um Deus sobre nós, e que nessa noite está aqui nesse lugar. Você pode crer, diga amém. Deus ouvia isso dos céus, meu irmão, e naquele exato momento a Bíblia diz, no versículo 11, que Deus diz assim: bem, eu que sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Se você pegar lá, você vai ver uma exclamação. É como se Deus tivesse levantado do seu trono e desse um grito bem alto, dizendo assim: eu que sei o plano que tenho sobre a vida de vocês. E não é planos de cinza, é planos de fazer prosperar. Não é plano de te dar dor e prejuízo, mas é um plano de te dar um futuro melhor. A palavra nessa noite, meu irmão, é que Deus quer te dar um futuro melhor. E se você crê, diga amém, dê um forte aplauso a Ele em nome de Jesus. Queridos, quando ele começou a ler isso, eu comecei a viajar no texto. E às vezes nós ficamos presos a essas coisas, a palavras que pessoas disseram, e dentro de nós começa a brotar somente cinzas. Você diz assim: fulano está falando mal de mim, fulano já não quer mais se relacionar comigo, a minha saúde já está ruim, o meu casamento não tem mais jeito. Isso, você vai queimando as coisas dentro de você, quando Deus quer te dar uma coroa de vitória, quando Deus quer trabalhar na sua vida e te tirar dessa situação. E aí, meu irmão, no versículo 12, ele diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Deus, querido, estava esperando uma atitude de humilhação do povo. Deus estava esperando uma atitude que o povo pudesse chegar e dizer assim: tu és o meu Senhor. Deus nessa noite está esperando para fazer um milagre na sua vida, uma atitude sua de humilhação, de dizer assim: Senhor, eu me humilho, eu me coloco debaixo do teu sangue, Jesus, eu me coloco debaixo da cruz para poder receber aquilo que o Senhor tem para mim. Mas às vezes, meu irmão, nós achamos que o fato de vir à igreja, o fato de andar com uma Bíblia, já nos vai dar vitória. Diga para o seu irmão assim: a aparência de crente não vai te dar vitória. Queridos, esse texto que a gente leu, ele fala sobre os cativos. Quantos de nós estamos cativos ainda, presos, amarrados a situações do passado, coisas que foram queimadas? De repente
O teu casamento sofreu um baque há muitos anos atrás e você carrega isso como cinza até hoje. A sua vida financeira teve um baque lá no passado e você carrega isso como cinza até hoje. A sua saúde, e você carrega isso como cinza até hoje, mas Deus quer converter toda a cinza em glória. Deus quer converter tudo aquilo que está preso no seu coração como cinza em poder de milagres nessa noite. Então nós precisamos, querido, buscar isso do Senhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Deus está esperando uma atitude nossa para levantar do trono e sentar do teu lado e dizer: fala, meu filho, que eu quero te ouvir, eu vou te dar atenção agora. Se a gente pegar o texto, querido, nós vamos ver sempre Deus deixando o povo passar uma dificuldade para que haja quebrantamento, para que o povo pudesse buscar ao Senhor. Até quando nós vamos passar necessidades para aprendermos a nos humilhar diante de Deus? Até quando você vai passar dificuldades na sua vida para entregar o teu casamento ao Senhor, a tua vida financeira ao Senhor, a tua vida ministerial ao Senhor, a sua célula, os seus discípulos? Até quando? Até quando nós vamos entrar em crise dizendo assim: esse negócio não é para mim? Até quando nós vamos permanecer dessa maneira? Querido, a segunda coisa é morte. Diga comigo, morte. Querido, a morte nunca foi e nem será o plano final do Senhor. Nunca foi e nem será o plano final. A morte, vamos dizer assim, caiu de paraquedas na história. Deus não preparou o seu povo, não preparou algo excelente, sobrenatural para que houvesse morte. Por isso nós não aceitamos a morte. Nós não compreendemos como é que funciona a morte. Quando você vê alguém morto, você fala em línguas. Quando você vê alguém morto, você sorri ou você fica triste? Porque nós não fomos feitos para que vivêssemos de luto. Nós não fomos feitos. Por isso a Bíblia diz assim: e ao invés de luto, ao invés de cinza, eu vou te dar uma coroa. Porque, querido, a morte é algo que nós não queremos ouvir. Humilhação e morte. Porque a morte nos causa muitas dores, abalos, e o Senhor não nos criou para ter dores e prejuízos, como eu li aqui. Ele falou assim: eu sei os planos que eu tenho sobre vocês, e o plano que eu tenho sobre vocês não é plano de causar dor e nem prejuízo. Então, quando nós temos dor e prejuízo, isso não alcança o nosso coração, isso não consegue penetrar o nosso espírito, porque nós rejeitamos, nós não fomos criados para isso. Então, meu irmão, Deus hoje, Ele quer nos chamar a atenção de voltar à essência outra vez. Deus nos criou para ter vida plena. Diga assim comigo: Deus me criou para ter vida plena. Querido, a Bíblia diz em João 10:10: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus não veio para que nós pudéssemos aceitar a morte. Jesus não veio para que nós pudéssemos viver um tempo de morte na nossa vida. Quantos de nós temos vivido o tempo de morte? Morte espiritual. Quantos mortos vêm para a igreja? Quantos mortos conseguem entrar naquela porta e sentar e ouvir uma palavra, ouvir o louvor? Quantos mortos? Deus não te criou para morrer. Deus te criou para ter vida e vida plena. Então nós precisamos buscar esse Deus da vida, meu irmão. Esse Deus que consegue resolver todas as coisas com o sopro da tua voz. Ele consegue, querido, fazer com que você saia de um lugar de derrota, um lugar de cinza, e seja alguém honrado. Deus quer te honrar. Vira para o teu irmão, diga assim para ele, seja profeta, diga assim: Deus quer te honrar, meu irmão. Querido, às vezes passamos por tantas dificuldades que trazem morte para algumas áreas da nossa vida.
A dificuldade é tão grande no casamento que você esfriou com a tua esposa, esfriou com o teu marido, esfriou com seus filhos. A dificuldade é tão grande e você já não consegue mais caminhar. Aquilo trouxe morte, mas Deus quer te dar vitória. A dificuldade é tão grande lá no seu trabalho que você já não tem mais prazer em fazer aquilo, você já faz no automático. E a Bíblia diz que nós devemos fazer dos nossos patrões, ou patrões, melhor dizendo, como se fosse o Senhor, honrá-los como se fosse o Senhor. Nós às vezes passamos tantas dificuldades na nossa família com os nossos pais, que não conseguimos mais honrá-los, e vivemos um tempo de morte. Mas diga assim comigo: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, e me ungiu. Querido, se o Espírito Santo não estiver na causa, não existe transformação. O pastor pregava aqui sobre Davi, e Davi foi ungido antes mesmo de ser coroado. Ele foi ungido pelo poder do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo não há coroação. Se houver Espírito Santo, meu irmão, alguém vai trazer a coroa e vai colocar na tua cabeça, porque aqueles que se humilham alcançam o favor do rei. Então nós precisamos buscar isso, meu irmão. E para terminar, já estou terminando, hoje eu quero ser bem rápido, estou aprendendo com o pastor Carlos, tá? Isaías capítulo 6, versículo 14 diz assim: e eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Diga assim comigo: essa palavra é para mim. Meu irmão, você tem o poder de restaurar coisas na tua vida. Quem tem o Espírito Santo tem o poder de restaurar coisas, porque a própria Bíblia diz assim: eles reconstruirão as velhas ruínas, algo que havia sido queimado, que estava em cinza. Eles têm o poder de reconstruir, se forem cheios do Espírito Santo. Se nós entendermos essa passagem de Isaías 61, meu irmão, que o Espírito do soberano Senhor me ungiu, nós vamos reconstruir muitas coisas na nossa vida. Nós vamos reconstruir as nossas famílias, vamos reconstruir a nossa saúde, vamos reconstruir a célula que perdemos, vamos reconstruir o nosso ministério que de repente morreu, vamos reconstruir aquilo que foi queimado. Nós precisamos buscar a Deus. Deus está nos chamando para a reconstrução nessa noite. Quantos recebem, diga amém. A reconstrução de Deus, deixar as cinzas e buscar uma linda coroa. Nós precisamos deixar tudo isso de lado, meu irmão, e buscar somente a Deus. Querido, algumas pessoas, quando elas morrem, alguns fazem isso, né? A maioria não fazem, porque deve ser muito caro fazer isso. Algumas pessoas, quando morrem, os seus entes queridos pegam aquele corpo e levam para um lugar chamado crematório, e lá ele é queimado. Aquele corpo é destruído e é transformado em quê? Em cinzas. Aquelas cinzas são colocadas dentro de uma urna, e aquela urna, depois que as cinzas estão ali, normalmente os familiares pegam aquelas cinzas, vão em um lugar onde é um mar, não sei, normalmente se faz isso, vai em alto mar e lança as cinzas no mar, para que aquilo fica permanentemente lá. O que eu quero dizer com isso? Existem coisas, querido, que nós precisamos deixar para trás. Eles lançam aquelas cinzas no mar, e uma coisa interessante é que quando você vira algo que tem cinza, na mesma hora o vento já bate, já leva. Você não consegue jogar uma cinza no lugar específico, porque o vento bate e bagunça tudo. Então, naquele momento que a pessoa vira aquilo ali no mar, aquela urna no mar, o vento bate e leva, e se dissipa. Querido, nessa noite, o que eu quero dizer com isso para você, é que tudo aquilo que havia morte na sua vida, e
que de repente está na urna do seu coração, na urna da sua vida, está guardado aí, e que você não consegue romper e viver debaixo de um manto de vitória, debaixo de milagres, debaixo de uma coroação por Deus. Tudo aquilo que estava preso dentro de uma urna precisa ser aberto hoje, e pelo vento do Espírito Santo ser levado para um lugar bem longe. O Espírito Santo precisa ventar sobre essas cinzas hoje, sobre tudo aquilo que estava dentro de você e precisava ser arrancado, aquilo que impedia do seu casamento ser uma bênção. Sabe aquelas brigas que você mantém no seu casamento, até que, fazer igual o pastor Carlos, até que o divórcio chega. Então é necessário abrir essa urna hoje, a urna do meu casamento. Aonde estão as cinzas do meu casamento? Eu quero retirar, eu quero que o Espírito Santo leve para bem longe. É necessário abrir a urna do nosso ministério hoje e dizer assim: aonde estão as cinzas queimadas, aquilo que queimou no meu ministério? Espírito Santo, leva para bem longe. É preciso, querido, nessa noite abrir a urna do nosso coração e tirar toda a amargura, todo orgulho, tudo aquilo que te coloca de nariz em pé e que impede de você viver um tempo de milagre na tua vida. Muitos, queridos, não vivem esse tempo porque não abriram as urnas. Não abriram as urnas sobre o lugar certo. É somente um simbolismo aquilo que eu quis dizer nessa noite sobre os mortos e as suas cinzas. Mas nessa noite, tudo aquilo que há de morte em nós e que está guardado, é preciso ser arrancado e deixado que o Espírito Santo cuide delas. Por isso que eu disse no versículo: e lançai as vossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Se eu continuar carregando, querido, mágoas no meu coração, se eu continuar carregando amarguras no meu coração, coisas queimadas do passado, eu não vou viver o meu futuro melhor, como disse Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu não vou ter um futuro melhor, porque aquilo que era cinza na minha vida vai passar. Diga para o seu irmão assim: espera só mais um pouquinho, já está passando. Porque Deus nessa noite se levanta do seu trono, meu irmão, e diz assim para você: eu é que sei os planos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E é um plano, querido, de não te causar dor e nem prejuízo, mas é um plano de te dar um futuro melhor. Então é noite de nós abrirmos o nosso coração para viver um milagre aqui, um milagre interno. Porque o verdadeiro milagre não é o milagre que acontece exteriormente. O verdadeiro milagre começa aqui dentro. Diga assim: o maior milagre sou eu. O maior milagre é você, meu irmão. O maior milagre é quando alguém diz assim: apesar de todas as circunstâncias, eu não deixo o meu Senhor. Apesar de todas as cinzas da minha vida, apesar de eu ter passado esse momento de dificuldade na minha vida, eu não abandono o meu Deus. Eu vou viver junto dele, e no tempo devido ele vai me exaltar. Esse povo vivia no cativeiro, preso, amarrado, e Deus estava esperando uma oportunidade para te dizer isso que Ele está te dizendo nessa noite. De repente você está vivendo tempos de cinza na sua vida, meu irmão. Deus está te chamando a atenção para um quebrantamento. Ele quer ter um relacionamento contigo. No tempo certo Ele vai te exaltar. Mas Ele está dizendo nessa noite: e eu tenho preparado para você algo glorioso. Eu tenho preparado um milagre espetacular para você. Eu tenho preparado um sobrenatural. Eu tenho preparado um milagre que você não vai entender quando eu fizer. Então nós precisamos nessa noite buscar esse Deus do milagre, meu irmão. Chega de ficar preso e amarrado às coisas do passado, ficar amarrado às cinzas, viver chorando. Já entra na igreja chorando, dizendo: Senhor, a minha vida como está, já está assim há 1 ano, há 2 anos, meu irmão. Dê um sorriso,
e diga assim: ao invés de pranto, o Senhor vai me dar óleo de alegria nessa noite. Ao invés, querido, de um espírito caído, de um espírito deprimido, Deus vai me levantar nessa noite. E eu queria que você ficasse de pé e abrisse Isaías 61 nessa hora. Você achou aí? Isaías 61, querido. Eu amo esse texto da Bíblia, porque ele diz assim: e eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim. Diga assim: essa palavra é para mim, né? Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Diga: Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor. Para aqui um minutinho. Se eu não me engano, querido, no livro de Lucas, capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus, num dia de sábado, entra na sinagoga, como de costume, e é dado a ele um rolo, um pergaminho, e quando ele abre, curiosamente cai nesse texto, e Jesus lê tudo isso aqui, e ele diz: e é chegado o ano aceitável do Senhor. Só para que você entenda, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo ao invés de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Jesus lê isso, meu irmão, e ao final da sua leitura ele diz assim: hoje essa palavra se cumpriu. Jesus ali, querido, não estava fechando o ciclo. Jesus ali não estava fechando o ciclo dizendo assim: está cumprido, já foi, acabou. Jesus nesse exato momento estava iniciando o ciclo. Ele dizia: essa palavra se cumpriu hoje. Mas esse hoje, segundo os historiadores, segundo teólogos, eles dizem que esse hoje é eternamente. Ele simboliza uma eternidade. Então os mesmos milagres que Jesus fez, Ele pode fazer na sua vida ainda hoje. O mesmo Jesus que viveu lá em Jerusalém, lá na Galileia, lá em Nazaré, é o mesmo Jesus que está aqui hoje. E essa palavra se cumpre na tua vida eternamente, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Quando eu estava falando sobre cinzas e sobre coroa, nós já recebemos a coroa há muito tempo, só que nós vivemos em uma condição de cinza. Quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, quantos receberam o Espírito Santo aqui? Então você já recebeu a coroa, você já foi ungido, e agora você precisa ser curado e tratado nessa noite, para que possa o Espírito Santo usar você para outros. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Tem muitas pessoas te esperando, meu irmão, e nós vivemos uma condição de cinza na nossa vida, preso às cinzas, quando existem muitas pessoas esperando por nós, quando existem muitos prisioneiros esperando por nós, muitas pessoas com o espírito abatido esperando por nós, esperando por uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas nessa noite, querido, é noite de você
entregar as suas cinzas ao Senhor. Você sabe aonde tem cinzas na sua vida, você sabe as áreas que estão queimadas na sua vida, mas eu quero que você feche os seus olhos nessa noite e faça uma oração e uma reflexão, dizendo: Senhor, toma todas as cinzas da minha vida nessa noite e transforma ela em coroa. Toma tudo aquilo que havia sido queimado na minha vida e transforma em vitória, porque eu quero ter o teu Espírito e viver a plenitude da tua vida, e viver a plenitude do teu Espírito. Nós não podemos ser como o mundo é, nós somos diferentes. Então feche os seus olhos, querido, faça uma oração pessoal nessa noite.